Oi, gente, tudo bem? Eu decidi parar de procurar pela perfeição e fazer esse primeiro vídeo dessa nova fase do canal com aquilo que eu tô sentindo no coração, senão eu já vi que eu nunca ia soltar esse vídeo. Bom, então para começar eu queria falar de algo que eu tenho vivido na minha vida recentemente, que é o que dá para chamar de detox digital, detox virtual, ou simplesmente dar um tempo de redes sociais. Primeiro eu queria começar contando um contexto para vocês sobre o porquê que eu decidi dar um tempo. E quando eu me refiro a redes sociais aqui, logicamente isso serve para qualquer uma, mas principalmente aquelas que eu me peguei usando muito, que eram tanto o Instagram quanto o Twitter. Eu já tinha deletado o meu Facebook há muitos anos atrás, não é uma rede social que estava presente na minha vida, e eu não uso outras como, por exemplo, o Snapchat ou o TikTok, que eu sei que também tem muita gente que possivelmente vai ver esse vídeo usando o TikTok, mas enfim. Importante dizer também que eu não estou aqui para trazer nenhuma verdade absoluta. Quem sou eu para trazer verdade de alguma coisa? Mas como o próprio título do vídeo já diz, esse é o porquê eu deixei de usar as redes sociais, eu decidi dar um tempo. Então é minha perspectiva sobre o assunto. E quem sabe, se você está nessa mesma fase, está buscando essa mesma coisa, ou até mesmo nunca ouviu falar disso, pode se identificar e talvez decidir também fazer isso por você mesmo. Tá, beleza, então vamos lá. Por que eu decidi fazer esse detox digital ou simplesmente dar um tempo das redes sociais? Eu me peguei procrastinando muito, ou seja, adiando coisas que eu tinha que fazer, enrolando atividades que eu tinha que fazer para ficar rolando feed de rede social. Além disso, eu também vivenciei que eu estava perdendo muito tempo, era uma sensação de perda de tempo enorme, assim, que o dia passava rápido e eu não conseguia fazer tudo aquilo que eu tinha que fazer. Por um outro lado, eu também percebi que eu estava me comparando demais com as outras pessoas. Então eu sou um cara que, por exemplo, gosto de treinar, gosto de buscar evolução financeira, evolução espiritual. E sempre que a gente vê nas redes sociais as pessoas vendendo uma vida perfeita pra gente, a gente acha que está atrasado ou que não está no nível ainda daquela pessoa. O que gera muita comparação e pra mim, pessoalmente, estava me gerando muita ansiedade. Eu cheguei a ter umas crises de ansiedade um tempo atrás, e quando eu identifiquei que parte disso estava relacionado às redes sociais, esse também foi um gatilho, assim, um estopim para que eu tomasse de fato essa decisão e parasse de pensar que um dia eu faria esse detox digital e começar de fato a fazê-lo. Então, basicamente, os efeitos que pesaram mais para mim nessa decisão foi de fato esse efeito de comparação, o tempo de tela excessivo que eu tinha, que eu estava tendo, a sensação de procrastinação assim bizarra, muito, muito grande mesmo, e toda essa negatividade que as redes sociais acabam trazendo pra gente de querer ficar de olho na vida das outras pessoas, como se de fato aquilo fosse mudar a nossa vida, ou até mesmo dar aquela sensação de FOMO, né? Fear of missing out, ou simplesmente medo de estar perdendo alguma coisa. Beleza, e se você pensa em começar esse detox digital, como que você pode começar por isso? Eu diria que o primeiro passo é tomar consciência do tempo que você passa nas redes sociais. Hoje eu sei que o Instagram tem essa funcionalidade, eu não sei dizer das outras redes, porque era a rede que eu mais utilizava, mas tem uma maneira de você colocar o seu tempo de tela, de você mensurar o tempo de tela que você está vendo. Ou seja, o Instagram te mostra quanto tempo você fica com o aplicativo aberto e ainda tem como você limitar um tempo diário de uso. Eu tinha limitado inicialmente 45 minutos ou 30 minutos, alguma coisa assim. E aí, quando eu abria o Instagram e eu me pegava nesse ciclo de procrastinação, de enrolar, e via que do nada, sem ter a percepção de ter passado 30 minutos, já chegava o lembrete falando que eu tinha usado 30 minutos, isso ficou ainda mais evidente para mim o quanto que eu desperdiçava, o quanto que eu perdia tempo de fato rolando o feed do Instagram. Então eu diria que o primeiro passo, se você quer começar nesse novo desafio, por assim dizer, seria tomar consciência do tempo que você passa na tela. Se você quer ser um pouco mais radical, não quer delimitar um tempo diário, mas quer tomar consciência de quantas horas você passa com os aplicativos abertos, eu sei que tem outros aplicativos também que configuram esses aplicativos a ponto de você saber quanto tempo de tela você está passando ali, mas o próprio Instagram tem essa funcionalidade. Eu confesso que eu não sei se tem no Facebook, ou no TikTok, ou no YouTube, ou alguma outra rede social, mas ainda assim é uma possibilidade. E eu diria que o primeiro passo é você tomar consciência de quanto tempo você passa nessas redes sociais. Beleza, de qualquer maneira, se você quer ser um pouco mais direto ao ponto, ou ainda não, ou já sabe que perde muito tempo, né? Se você está assistindo esse vídeo, possivelmente você também está nessa. Você pode passar direto para a fase do detox digital. E aí, como que eu fiz isso e estou narrando aqui a minha experiência? Basicamente, eu decidi cortar de fato, desinstalar os aplicativos do meu celular.
E eu não coloquei nenhum aplicativo naquela posição que ele ficava, e eu me peguei várias vezes durante o dia, de forma automática, sem pensar em querer abrir o Instagram, em arrastar, desbloquear o celular, arrastar diretamente para a posição que o aplicativo ficava e clicar ali, como se o meu cérebro estivesse no modo piloto, no modo automático de, de querer abrir aquele aplicativo. Seja quando eu estava trabalhando e não queria de fato estar fazendo aquela atividade, então eu já ia pegar o aplicativo para procrastinar, ou ainda como qualquer escapismo de não estou fazendo nada, então vou ficar na rede social, quando na verdade eu também pretendo falar um pouco disso, mas o não fazer nada, esse tempo ocioso, é tão fundamental para a nossa vida quanto o tempo que a gente está de fato fazendo alguma coisa, mas é assunto para um outro vídeo. Então eu diria que a primeira dica, assim, o primeiro passo de fato é você cortar totalmente. Essa história de sair da conta, dificultar a entrada da conta ou desativar notificações, para mim não funcionou. Eu também tentei isso. Só que é muito simples você abrir o aplicativo ainda assim que você tenha saído da sua conta. Vai te dar um trabalhinho, mas para quem quer acessar aquilo ali vai ser o de menos. Então, de fato, excluir os aplicativos totalmente foram o que funcionaram para mim. É claro que isso traz algum tipo de desafio. Então, por exemplo, se você tem o hábito, tem um vício de fato de entrar na rede social por não estar fazendo nada, o seu cérebro vai querer ocupar o tempo que você está passando naquela rede social com alguma coisa. Mas assim, naturalmente, se você tem o hábito de acessar a rede social vários minutos por dia, ou então várias vezes mesmo por dia, você em algum momento vai se pegar reproduzindo um movimento automático de querer abrir aquele aplicativo. E seria interessante se você parasse para pensar qual é o momento que você está vivendo que te levou àquele hábito. Ou seja, o meu exemplo. Eu às vezes estava com muita coisa para fazer no trabalho e ficava extasiado, começava a procrastinar esse tanto de coisa que eu tinha que fazer. Meu cérebro automaticamente ia querer abrir o celular e abrir o Instagram. Ou seja, procrastinar me fazia abrir a rede social, que me fazia procrastinar mais ainda. Estou falando aqui é basicamente você entender que tipo de ação você teve, que tipo de tarefa você está fazendo, que tipo de situação você está vivendo na sua vida, para que naquele momento o seu cérebro quisesse abrir a rede social. Era de fato vontade de ver alguma coisa que estava na rede social? Vontade de conversar com alguém? Vontade de ver alguma notícia que saiu? Ou era simplesmente um hábito que você estava fazendo sem pensar? E aí, logo que eu cortei o Instagram da minha vida, nem de uma semana para outra, de um dia para o outro, eu já comecei a sentir uma percepção de tempo muito melhor. O que eu quero dizer com isso? Parece que o meu dia passou a render mais, sabe? Parece que o meu dia passou a ter mais tempo. Eu conseguia fazer as coisas sem chegar no fim do dia completamente esgotado, completamente sem bateria mental para poder continuar as tarefas da vida mesmo, sabe? Cozinhar, cuidar de casa, fazer alguma coisa assim. E eu logo percebi que a minha percepção de tempo melhorou. Ou seja, eu conseguia ter consciência do tempo que eu levava para fazer as coisas. E eu consigo associar isso ao fato de que muitas vezes eu achava que ficava 5, 10 minutos na rede social, quando na verdade eu já estava 40 minutos vendo um monte de vídeo, e que se eu olhasse para o último minuto atrás, eu não nem lembraria os vídeos que eu tinha visto. Ou seja, de fato, ter consciência de que o nosso tempo está passando é muito importante. E a rede social meio que cega a gente para isso. Porque a gente está ali consumindo um monte de vídeo curto, um monte de vídeo que faz a gente rir. Enfim, a gente acaba perdendo um pouco dessa noção. Então, os primeiros benefícios que eu senti logo quando eu cortei a rede social, de fato, foi ter essa percepção do meu tempo estar rendendo mais. Mas hoje eu também consigo, depois de praticamente aí um mês e meio ou dois, sem estar acessando a rede social, eu também consigo perceber que o meu sono melhorou muito, exatamente porque eu também tinha o hábito de ficar rolando o feed de Instagram, de TikTok, antes de dormir. Então eu percebi que eu consegui dormir melhor, mas também ter um descanso um pouco mais favorável, sabe? Porque eu deitava para dormir, ainda que eu ficasse pensando em alguma coisa, esperando o sono chegar, era diferente de eu ficar consumindo uma luz direta na tela do celular, consumindo um monte de informações que o meu cérebro não vai ter tempo de processar antes de eu dormir. Ou seja, o meu sono melhorou bastante e o meu foco também, principalmente durante o trabalho. Eu trabalho remotamente hoje, então eu já estou num contexto de estar trabalhando de casa, com celular, computador do lado, então fica um pouco mais fácil de você cair na procrastinação e acessar a rede social por isso. É diferente de eu estar no escritório, trabalhando com o meu chefe do lado, ou então com pessoas que ocupam a minha mente. Então eu também consegui perceber um aumento do meu foco e, consequentemente, da minha produtividade. Exatamente porque quando eu me pegava no gatilho de querer abrir a rede social só para passar o tempo ou para procrastinar, eu conseguia entender a situação que me levou a isso
e fazer alguma coisa que fosse um pouco mais saudável, nem que fosse passar um café, simplesmente sair, ver um passarinho na rua ou qualquer coisa desse tipo. Então, caso você também esteja um pouco cansado de rede social, ou então esteja pensando em fazer esse detox, ou então nunca ouviu falar disso, mas gostaria de tentar, eu te convido a deixar aqui nos comentários se você pretende fazer isso, se você já fez e qual a sua percepção, se você fez e não funcionou, ou então se você acha uma completa bobagem o que eu estou falando aqui. Mas eu queria que você compartilhasse comigo, se fosse possível, a sua percepção sobre isso. Hoje eu não sinto falta de estar com o Instagram todos os dias. Eu desativei a minha conta, eu não apaguei totalmente. Quem sabe um dia eu volto, mas também eu não estou com pressa para que isso aconteça, porque está sendo muito bom e eu estou conseguindo aproveitar esse processo de estar fora das redes sociais. Mas se você quiser me contatar para a gente trocar uma ideia, meu e-mail está aqui e essa seção dos comentários também vai ser super bem-vinda para isso. É o que eu tinha para falar por hoje. Eu espero que a gente continue essa discussão aqui e até mais!